Anglo American apresenta Conversas que Inspiram. Olá, seja muito bem-vinda e bem-vindo ao Conversas que Inspiram. Eu sou Letícia Mendes e eu estou de volta para falar sobre como a educação pode transformar vidas e impulsionar o desenvolvimento sustentável das comunidades. No episódio de hoje, eu tenho o prazer de conversar com o Isaac Neto, gerente de pessoas e organização da Anglo American, e o Diego Ribeiro, gerente das unidades do Senai e SESI em Conceição do Mato Dentro. Isaac, seja muito bem-vindo. Oi, Letícia, oi pessoal que nos escuta. Estou muito feliz de estar aqui hoje para falar desse tema que é tão poderoso, né? Conecta tanto com o propósito, a educação tem esse poder de transformar a vida das pessoas. Eu agradeço o convite e a oportunidade aqui de compartilhar um pouquinho do que a Anglo American faz em relação a esse tema aqui com o meu colega Diego e também com a sua presença. Obrigada, Isaac. Diego, seja muito bem-vindo. Obrigada também por aceitar nosso convite. Olá, vai ser um prazer bater esse papo com você, Letícia, com o Isaac. Vamos conversar um pouquinho sobre educação aqui no nosso município e na toda a região aqui. Obrigada. E para você que nos ouve, não vai embora não. Passa um cafezinho, fica aqui com a gente até o final, que eu prometo que você não vai se arrepender. E nesse episódio, a gente também traz uma novidade da temporada, que é o quadro Você Sabia? Com curiosidades e fatos sobre o impacto positivo da mineração na educação. E a gente vai contar também a história da Grace Evelyn Silva de Amorim, uma profissional que encontrou novas oportunidades por meio das capacitações promovidas pela Anglo American em parceria com o Senai. Vamos nessa? Para começar a conversa, eu queria que o Isaac contasse para a gente sobre uma grande iniciativa educacional que a Anglo American realiza na região do Minas-Rio, ali em Conceição do Mato Dentro, em Alvorada de Minas, que são as capacitações técnicas. Isaac, conta um pouquinho aí para quem nos ouve sobre esse histórico, como que funciona esse trabalho e por que a empresa acredita tanto nessa iniciativa. Bacana, Letícia. Vamos sim falar um pouquinho sobre isso. E essa é uma iniciativa que ela tem realmente uma história, né? A Anglo American completou esse ano, né, 10 anos do seu primeiro embarque, e desde o início da sua operação, o investimento na capacitação da comunidade é uma prioridade para a Anglo American, porque nós acreditamos que a mineração sustentável passa pelo desenvolvimento das comunidades em que nós estamos inseridos. Então, essa é uma iniciativa em que são ofertados cursos para pessoas locais aqui da região em que a Anglo American opera. Esses cursos são oferecidos em parceria com o Senai, que o Diego aqui está hoje para participar desse papo também, representando essa instituição, que é referência em educação técnica no Brasil. Esses cursos são gratuitos e oferecidos às pessoas que têm a oportunidade de se desenvolverem tecnicamente e, ao final, saírem com certificado, né, dessa instituição que é tão renomada, mas com conhecimentos que também são levados para toda a vida. E esses cursos são definidos a partir das necessidades que a Anglo American tem, frente à sua operação. Então, por exemplo, para a formação de um operador de equipamento, para a formação de um mecânico, de um eletricista, mas como eu falei, tem muito tempo em que nós fazemos essas iniciativas, então também já tivemos cursos em que foram oferecidas necessidades da própria comunidade, como, por exemplo, formação de pedreiro, formação de pizzaiolo, de eletricista predial, é a partir justamente dessas demandas, que surgem. E esses cursos formam esses profissionais e, a partir do momento que nós temos as vagas, nós damos oportunidades a essas pessoas, pois elas já estão aqui, já conhecem a região, a cidade, estão aqui com suas famílias. A gente tem falado muito do quanto essa oportunidade gera a chance das pessoas terem um desenvolvimento profissional permanecendo na cidade em que nasceram, junto com as suas famílias. Então, um pouquinho desse programa, desse curso de formação que a gente oferece para as comunidades aqui da região em que nós operamos. Muito bacana. E tem dois lados aí que a gente pode observar, né? Isso que você falou, de as pessoas da comunidade não precisarem sair em busca de oportunidades, também da gente valorizar quem está na região, né? Qual que é a importância, como que a Anglo American enxerga isso. Verdade.
realmente é muito importante para a Anglo-América desenvolver a comunidade e oferecer essas oportunidades para as pessoas que estão aqui, e também para a comunidade entender que é possível ter uma carreira na sua cidade, que é possível atuar nessa empresa que agora está aqui, localizada na região. Então, são cursos realmente focados para pessoas que moram aqui, e a gente sabe, né, a mineração veio para uma região que não possuía esse histórico de cargos técnicos, de formação técnica. Então, é muito importante nesse processo em que há um aumento de demanda de contratação, a gente formar as pessoas que estão aqui, para que não seja, um processo apenas de trazer profissionais de outras localidades, mas que a gente crie e fomente, essa formação para as pessoas, da comunidade, para a partir disso elas poderem trabalhar na Anglo-América, poderem se desenvolver na sua carreira. E a gente fala muito também, Letícia, que não são vagas só para os cargos de entrada. A gente começa a partir deles, porque é o grande volume de contratação, mas uma vez essas pessoas estando na empresa, elas têm a chance de desenvolver as suas carreiras. Nós sabemos, né, que a carreira é feita de etapas, então a gente entra, vai se desenvolvendo, tendo a oportunidade e crescendo. Eu queria compartilhar aqui com vocês hoje, por exemplo, que 11% do nosso quadro de liderança é formado por pessoas locais, pessoas que são aqui da região, entraram na Anglo-América, tiveram a chance de desenvolver e hoje nos apoiam nessas importantes funções. Então, é a prova de que é um processo de desenvolvimento em que são geradas as oportunidades. É dado todo o apoio, a chance de sucesso é muito grande. Ah, muito bacana. Essa educação contínua, né, dentro da empresa. Diego, agora eu queria ouvir de você uma perspectiva do SESI Senai. A gente sabe que os cursos, né, são bem voltados para a indústria. Como que você observa esse tipo de parceria entre as empresas e o SESI Senai para essa construção aí, para esse desenvolvimento das comunidades? A gente percebe que esse trabalho que a Anglo América faz aqui com as comunidades é bem diferenciado de outros atendimentos que a gente faz no estado. Essa preocupação, né, na formação de mão de obra local é muito intensa, e isso gera o verdadeiro legado para a sociedade, né, que é a possibilidade da gente capacitar essas pessoas para que elas adentrem no mercado de trabalho e, posteriormente, consigam crescer dentro da indústria. E é isso que vai fazer realmente mudar a vida dessas pessoas, né? Então, a gente fica muito feliz de fazer parte disso, está na nossa veia, como você disse, né, a formação profissional. E quando a gente encontra um parceiro tão interessado e engajado como a Anglo valoriza muito o que a gente faz, a gente fica muito confortável com essa parceria. E qual a importância que você vê, Diego, em levar essa capacitação para os municípios do interior? A gente vê aí Conceição do Mato Dentro, Alvorada de Minas. Qual que é a importância que o SESI Senai percebe dessa capacitação nessas comunidades? Legal, Letícia. Muito se fala, né, no Senai na formação técnica, né, de como que os profissionais saem aptos para exercer suas funções logo que contratados. Mas a gente fala muito pouco sobre esse trabalho que a gente faz nas soft skills, que são as habilidades pessoais das pessoas que a gente trabalha desde o primeiro dia que ela entra no Senai até o dia de sua saída, com trabalho em equipe, empatia, adaptabilidade a mudanças de cenário. Isso tudo que a gente faz, né, esse trabalho que a gente faz comportamental, ele atua não só na formação técnica, né, são competências que os alunos vão levar para a vida, né, em situações do dia a dia dela, como se portar, como proceder, vai ter uma inteligência, a gente trabalha essa parte de inteligência emocional para que ela possa atuar da melhor forma, seja no ambiente de trabalho quanto fora do ambiente de trabalho. E como muito bem dito pelo Isaac, a formação, tanto a qualificação quanto a formação técnica,
ela gera um potencial de crescimento para os profissionais, né? Seja para aqueles alunos novos, né, os jovens que estão ingressando no mercado de trabalho, você tem um currículo mais robusto, seja para aqueles que já estão dentro do ambiente de trabalho, que buscam novas oportunidades de crescimento. A formação técnica, nesse sentido, muitas das vezes é o item que faltava para ela conseguir dar esse próximo passo. E aí sim, com essa competência, né, nova, ela conseguir continuar crescendo e mudando a realidade do entorno do empreendimento, né, que são as pessoas que são diretamente envolvidas ali no dia a dia da mineração. Muito legal. Você trouxe um ponto que tem sido muito falado hoje, né, que são das soft skills. A gente até gravou o último episódio do nosso podcast falando sobre o mundo bunny, que é esse cada vez mais ágil, mais ansioso, e de como que essas habilidades hoje têm sido mais valorizadas, né, no mercado de trabalho. Fala um pouquinho disso para a gente, Isaac, como que vocês observam também esse desenvolvimento, além da parte técnica. Verdade, Letícia. Quando a gente pensa num profissional, né, numa pessoa que está, seja se candidatando ou que esteja aqui trabalhando na Anglo-América, é muito importante essa visão ampla, né, do profissional que tem suas competências técnicas, mas que também tem essas competências comportamentais, como o Diego falou. Muito se fala, né, de que é super importante a gente conhecer aquilo que a gente faz, mas que no dia a dia as relações, a forma como a gente, se posiciona, a forma como a gente realiza esse trabalho de uma maneira construtiva, adequada, ela é tão importante quanto. Por isso, nós temos esse olhar nos cursos de formação, em que são oferecidas essas habilidades técnicas, mas também trabalhadas essas questões comportamentais, como também internamente. Uma vez estando aqui na Anglo-América, essa pessoa tem a oportunidade de continuar se desenvolvendo, também com esse olhar para essas habilidades. E super fortalecido pelo que você falou. As mudanças são constantes, nós não as controlamos, elas vão acontecer, é algo que está aqui no mundo e que vai permanecer. Então é muito como é que a gente reage a isso, como é que a gente se prepara e como é que a gente consegue, na prática, contribuir no nosso trabalho, tecnicamente, mas também a partir do nosso comportamento. Muito bom. Eu queria entender um pouco também mais sobre a parte estratégica, da iniciativa, né, de capacitação. Como que vocês avaliam o impacto, medem esse impacto dos cursos técnicos nas comunidades? Existe, alguma forma de acompanhar isso a longo prazo? Quais são os indicadores? Como que é feita essa avaliação para saber se está dando certo? Bacana, super importante, né, porque a gente oferece esses cursos e como é que a gente acompanha o sucesso desse processo todo e principalmente como é que a gente aprende com ele. Como eu comentei, é algo que a gente faz já há um tempo, a Anglo América completou, né, 10 anos do seu primeiro embarque, e cada turma é uma oportunidade da gente aprender e ir melhorando esse processo, escutando as pessoas que participam e também olhando os nossos indicadores. Então, a gente inicia desde do momento em que tem o curso, acompanhar essas pessoas. Então, como é que está a presença, como é que eles estão indo, a aprendizagem. Então, a gente faz um acompanhamento bem próximo, com idas constantes ao Senai para conversar com as turmas, entender desafios e como é que nós podemos apoiar. Nós implementamos nas últimas turmas, inclusive, um programa de visitas, em que essas pessoas que estão nessa formação têm a chance de vir aqui à Anglo-América e já conhecerem as áreas em que poderão atuar, mais do nosso processo, da nossa empresa. Então, tem sido algo muito positivo. E ao final desse curso a gente mede a quantidade de pessoas, né, que concluíram esse curso, que conseguiram chegar ao final com a certificação, e também a gente vai acompanhando quantas dessas são contratadas, seja pela Anglo América ou pelas nossas empresas parceiras que também geram oportunidades de emprego na região. E o nosso objetivo é que esse número cresça cada vez mais, é que a gente forme mais pessoas, que elas concluam o curso e que a gente possa estar dando cada vez mais oportunidades. Como um exemplo, a gente está com a nossa planta de filtragem de rejeitos que está sendo construída, ela entra em operação no ano que vem, e nós fizemos uma turma exclusiva para formar profissionais para essa demanda. São em torno de 340 vagas
para essa planta de filtragem, nós fizemos um curso com mais de 100 pessoas. E algumas delas já estão, inclusive, aqui trabalhando na Anglo-América, já sendo treinadas na prática para o início dessa operação. Então, é esse cuidado desde a decisão do curso, acompanhar a pessoa durante e depois ver o quanto ela é efetivada, né, aproveitada nas oportunidades, tanto na Anglo-América quanto nas nossas empresas parceiras. Legal. Diego, algum complemento de como que esses cursos são medidos aí no Senai? Isso. A gente também faz as pesquisas de egresso, né? A gente faz um acompanhamento, esse trabalho que a Anglo-América faz também de estudo das necessidades da região, a gente também faz aqui, e aí a gente troca muita figurinha nesse sentido, tanto com as pesquisas dos egressos de quem está sendo contratado, quais são as vagas que estão tendo mais demandas na comunidade, né? Quanto com o crescimento profissional dessas pessoas. Os nossos números aqui, que vocês estão realmente, como destacado pelo Isaac, são muito bons. A gente realmente tem acertado naquilo que a gente tem proposto, pensando no ingresso dessas pessoas no mercado de trabalho. Então, a gente vê como muito positivo, né, esse estudo que a gente tem feito antes de começarem as turmas. E a gente tem um exemplo, né, aqui dentro da empresa. Sabemos que não são todas as pessoas que têm a oportunidade de concluir o curso e já serem contratadas pela empresa, mas a gente comemora quando isso é possível. Então, a gente trouxe hoje o relato da Grace Evelyn Silva. Ela participou de um curso oferecido pela Anglo-América em parceria com o Senai, lá em Conceição do Mato Dentro, e teve a oportunidade de ingressar na empresa. Então, vamos ouvir o relato dela? Ter tido a oportunidade de participar do curso de capacitação foi, de longe, uma das minhas maiores alegrias na vida. Eu me lembro que, quando me inscrevi, eu não tinha a menor expectativa de que fosse conseguir. E quando recebi um e-mail dizendo que uma das vagas era minha, eu fiquei extremamente contente. Ao longo de todo o curso foi tudo muito bom, tudo muito tranquilo, foi um período muito enriquecedor. E depois, antes de finalizar o curso, já ter sido contratada pela empresa, nossa, foi simplesmente indescritível. E, assim, as minhas expectativas com o trabalho são muito elevadas. Eu espero, de fato, conseguir me dedicar, entregar bons resultados e, acima disso, investir em mim, construir o meu futuro com o auxílio do meu trabalho na empresa. Então, maravilha! Esse relato da Grace Evelyn mostra como a educação pode abrir portas e transformar vidas, né, Isaac? Conta um pouquinho do seu sentimento aí com histórias como essa. Verdade, Letícia, é muito emocionante, né, a gente ouvir um relato como esse, e a gente estava falando um pouquinho antes sobre indicadores para medir o sucesso, e, na minha opinião, esse é o melhor indicador. A gente vê na prática como uma pessoa da comunidade teve a oportunidade de fazer uma formação aqui como operadora mantenedora, e agora está aqui com a gente, trabalhando, se desenvolvendo, feliz com essa oportunidade de poder estar trabalhando na empresa na sua região, podendo estar próxima da sua família e que tem um futuro inteiro pela frente. Então, esse é o principal resultado, esse é o principal motivo para esse investimento, né? A gente conseguir ver na prática a transformação de vidas, as oportunidades sendo geradas para as pessoas que estão aqui, as pessoas que estão na região, que vivem a mineração no seu dia a dia e que estão vendo uma outra realidade a partir desse processo de formação, a partir dessas oportunidades geradas e que elas não param por aí. Então, a Grace Evelyn é um exemplo que com certeza virão outras gerações e outras pessoas também construindo a sua carreira na mineração e aqui na Anglo-América. Esse trabalho de diversidade, né, que a gente percebe tão forte na Anglo-América, e a gente consegue trabalhar em parceria, a gente consegue ter alguns resultados que eu acho que são muito interessantes para a comunidade. Alguns cargos são cargos historicamente ocupados por homens, né, e a gente trabalhando com turmas mistas ou turmas mesmo voltadas direto para mulheres, tanto na parte de manutenção, soldagem, operação de máquina e equipamento, a gente começa a quebrar esses paradigmas e encontrar elas no ambiente de trabalho. E eu posso te dizer com toda certeza que são as turmas que a gente mais recebe feedback positivo.
Então, a gente fica muito feliz, né, de estar atuando junto nessa parceria com a Anglo América e quebrando também, fazendo esse trabalho que é um trabalho tão importante para a sociedade, de quebrar esses paradigmas e mostrar que, né, mulher, o local dela é onde ela quiser trabalhar. E eu acho que isso a gente consegue refletir muito nas nossas operações aqui. Diego, você tocou num ponto que eu ia trazer aqui logo na sequência, né? De chamar essa atenção mesmo, da gente ver as mulheres ocupando os cargos na operação. E se eu não me engano, Isaac pode até me corrigir, mas acho que recentemente a gente também fez turmas exclusivas de mulheres para curso de soldadora, né? Então a gente está percebendo realmente que a operação está abrindo as portas para as mulheres estão se sentindo mais seguras e mais encorajadas a trazerem, a ocuparem, né, os cargos operacionais, e a sala de aula está ficando mais cheia das mulheres, né, Diego? Como que tem sido os aprendizados dessa transformação? Até para a gente no Senai é um desafio, é uma novidade, né? A gente nos nossos laboratórios principais, principalmente esses laboratórios de manutenção, era muito comum a gente ter o público mais masculino nesses treinamentos. E hoje a gente está se reinventando e readequando para a gente poder receber e dar a atenção necessária também agora com essas turmas mistas e turmas exclusivas para mulheres. E isso está sendo muito legal, porque a gente tem habilidades que são um pouco diferentes, né, no dia a dia que a gente percebe dos homens. O perfeccionismo, né, a atenção, e isso para essas áreas que a gente, historicamente, como eu disse, né, não tinham o ingresso das mulheres, a gente tem percebido essa qualidade na formação profissional. Então, tem saído alunas, né, ou profissionais agora com habilidades diferentes, ou talvez até mais refinadas do que a gente tinha conseguido entregar antes. Então, a gente está muito feliz com esse ingresso delas também no mercado aqui e nas aulas com a gente. Bacana demais. E a gente fala, né, celebra essas conquistas, mas acho que a gente não pode deixar de falar dos desafios. Então, quais são os desafios que vocês têm observado atualmente com as capacitações técnicas? Bom, hoje a nossa sociedade tem muita informação, mas as informações, né, com o advento das redes sociais estão muito rápidas. Então a gente não tem se aprofundado muito nas informações, tem recebido muitas informações superficiais. E na formação técnica a gente precisa realmente que os alunos se aprofundem, né, que entrem realmente naqueles temas para que possam sair profissionais adequados para o mercado de trabalho. E isso é um desafio, né? Reter a atenção do aluno, manter ele engajado na aula, e a gente trabalha muito forte com a nossa pedagogia e com os nossos instrutores de formação. A gente tem algumas estratégias voltadas para a gamificação, para o uso mesmo da inteligência artificial, como os óculos de realidade virtual. Temos feito vários trabalhos, né, em grupo voltado para tipificação e protótipos de equipamentos que fazem os alunos porem muito a mão na massa, né, tanto na parte de impressão digital, impressão 3D, corte a laser, né? E isso que vai, esse tipo de multiformas de ensinar é que vai fazendo, de alguma forma, segurar a atenção dos alunos. Então, realmente é um desafio muito grande, porque a gente, além disso, além de manter a atenção deles, a gente tem o foco principal, que é o atendimento técnico, né? Então, a gente não pode simplesmente ir para a área muito lúdica e simplesmente esquecer daqueles procedimentos que precisam ter naquelas competências que eles estão formando. O desafio é muito grande, mas é com muita inovação e muita criatividade que a gente vai conseguir superar eles. E para você, Isaac, como que você percebe aí os desafios? Eu fico pensando, né, na questão de conciliar ali o que são os interesses da empresa e os interesses da comunidade, como que vocês fazem esse equilíbrio para as capacitações? Verdade. Para além dos citados pelo Diego, né, do mundo que a gente vive, a gente percebe também uma questão de gerações, né. Então, a gente tem um olhar para
para os jovens nesses programas. A gente tem alguns programas de entrada, como, por exemplo, nosso programa de aprendizagem, nosso programa de estágio, que é focado nesse público. E é muito interessante ver na empresa essas gerações convivendo, mas que no início gera um pouco de desafio de entender as formas de trabalho, de entender como cada uma dessas gerações funciona, o que as move, mas principalmente como elas têm muito a contribuir umas com as outras. E eu vejo a mesma coisa quando nós damos oportunidade para pessoas da comunidade. Nós vemos casos de ouvir assim: "Nossa, agora eu consigo perceber, um pouco mais sobre a Anglo-América, entender um pouco mais sobre a mineração, entender o que significa uma mineração sustentável, dos impactos, que a empresa gera e de como há realmente, né, um caminho de oportunidades, aqui na empresa para quem está aqui na região, e tem esse desejo de construir essa carreira. Então, eu vejo esses desafios, mas vejo como uma grande oportunidade de nos ajudar a ter esse ambiente, que é formado por pessoas que vêm de outras localidades, de pessoas daqui da região, de diferentes gerações, diferentes tipos de diversidade, mas que no final geram esse ambiente, esse resultado, que a gente tem aqui na Anglo e que nos conecta ao nosso propósito, né, de reimaginar a mineração para melhorar a vida das pessoas. É o que a gente sempre reforça da diversidade, né? É, quão inovador o ambiente se torna quando a gente tem diferentes perfis trabalhando em conjunto, tanto que a gente pode aprender uns com os outros, isso é muito bacana. E ó, eu falei com vocês lá no início que a gente estava lançando um quadro novo nesse episódio. Então, a gente está aí com a temporada 3 do podcast Conversas que Inspiram e a gente traz hoje o quadro Você Sabia? Que eu vou comentar aqui sobre algumas curiosidades e fatos que demonstram como a mineração pode gerar esse impacto positivo em áreas como a educação. A primeira eu tenho certeza que o Isaac já sabe. Você sabia que os investimentos da Anglo-América em educação ajudaram a elevar os índices de qualidade escolar em municípios do Minas Rio? Pois é, além das capacitações técnicas, a Anglo-América investe em outras iniciativas, né, voltadas à educação por meio do nosso plano de mineração sustentável. Então, o programa que a gente destaca aqui é um programa de educação que foi executado em parceria com a Fundação da AGIDE entre 2021 e 2024, nos municípios que acolhem tanto Minas Rio quanto o nosso negócio de níquel em Goiás, com o objetivo de melhorar o desempenho das escolas em aspectos gerenciais, capacitação de professores e reforço escolar. Esse você sabia, né, Isaac? Sabia, Letícia, e fico muito feliz em ouvir, porque reforça, né, esse compromisso na prática, do que é feito para o investimento na educação na região. E como comentei um pouquinho, nós estamos falando de uma operação de longo prazo, então faz todo sentido investir na educação, desde o seu início até a formação técnica, que foi um pouco do que a gente falou mais aqui. Mas essas são iniciativas que investem nas escolas, na educação aqui da região. Essa turma aí, nessa criançada que está nas escolas e que pode se desenvolver, e ser aí serem os futuros profissionais, da Anglo-América. Então, como é importante também investir na educação, para que essas futuras gerações tenham essas oportunidades. É muito bom. Por meio do nosso plano de mineração sustentável, né, a empresa tem esse compromisso de melhorar a qualidade do ensino público. E como fruto desse trabalho, esses municípios, tanto de Minas Gerais quanto de Goiás, conquistaram o selo nacional Compromisso pela Educação. Esse selo foi criado no ano passado pelo MEC, o Ministério da Educação, e ele reconhece as políticas e estratégias em prol da alfabetização. No Minas Rio, o principal destaque foi para Conceição do Mato Dentro, que recebeu o selo ouro, o município de Dom Joaquim recebeu o selo prata e a Alvorada de Minas o selo bronze. E em Goiás, tanto o município de Barro Alto quanto Niquelândia também receberam o selo ouro. Isso dá muito orgulho para a gente, né, e ver como que esse trabalho tem propósito, vem sendo bem executado, valorizando também as nossas parcerias, trazendo aqui
a menção da fundação da AGID, então, esse trabalho colaborativo, né, para o desenvolvimento sustentável das regiões. E aí, um outro tópico, agora eu vou desafiar o Diego. Diego, você tem ideia de quantas pessoas foram capacitadas em Conceição do Mato Dentro por meio dos cursos oferecidos em parceria com o Senai? Ah, Letícia, eu já perdi a conta, vou precisar da ajuda dos universitários aí, viu? Pois é, ó, nos últimos 3 anos, cerca de 250 moradores da região de Conceição do Mato Dentro foram capacitados nos cursos oferecidos pela Anglo-América. E como a gente vem falando aqui, né, são oportunidades que abrem as portas para o mercado de trabalho. Então, também ficamos felizes com esses resultados. E a última, gente, juntando tudo que a gente tem falado, né, dos investimentos do Plano de Mineração Sustentável, das capacitações técnicas, vou trazer um dado interessante aqui, que desde 2017 a Anglo American já investiu cerca de 49 milhões de reais em educação e formação técnica na região do Minas Rio. É uma prioridade para a gente, como a gente vem falando aqui, traz as comunidades prósperas do nosso pilar do Plano de Mineração Sustentável, então também é um orgulho saber também que a gente está colhendo esses frutos, né? E tudo isso reforça o nosso compromisso como o desenvolvimento sustentável. E é isso aí, a gente vai caminhando aqui para o final do nosso bate-papo. Vocês gostaram do quadro novo, gente? Muito legal, adorei. Muito bacana saber das iniciativas e dos números, né? A gente escuta tanto e às vezes não tem ideia do impacto, do tamanho. Então, muito bacana ver isso daí. Obrigado. Pois é, são fatos que mostram que a mineração ela está aliada, né, com a transformação social. A gente vem falando muito aqui no podcast sobre essa mineração do futuro, de sustentabilidade, mas reforçando sempre que esse futuro já começou. Então, a gente tem hoje práticas, iniciativas muito interessantes que fortalecem esse desenvolvimento sustentável. Então, é isso. A gente reafirma aqui o nosso compromisso com a educação, com o desenvolvimento das comunidades, e eu agradeço imensamente a contribuição de vocês, Isaac e Diego, para a nossa conversa de hoje. Queria saber se vocês querem deixar uma mensagem de despedida para as pessoas que nos ouvem, alguma mensagem inspiradora. Quero sim, Letícia. Queria reforçar que tudo que a gente conversou, a gente falou sobre as iniciativas, sobre os cursos de qualificação, sobre os nossos programas de entrada como estágio, aprendizagem, do olhar para a inclusão e diversidade através de turmas exclusivas para mulheres, mas também para pessoas com deficiência. A gente vai lançar, inclusive, em junho, você que está nos ouvindo, uma turma exclusiva para pessoas com deficiência para as vagas que nós temos da nossa filtragem de rejeito, mas esse olhar da Anglo-América de inclusão e diversidade como um todo, para raça, etnia, geracional, LGBT+, e que ao ouvir essas oportunidades e também as histórias através do relato da nossa colega aqui, Grace Evelyn, que você se inspire a perceber que há uma série de oportunidades que você também pode aproveitar. Então, você que está nos ouvindo, tem vontade de atuar na mineração, nós vamos adorar oferecer essas oportunidades e ter vocês aqui no time. Então, que esse momento tenha sido essa inspiração e essa gotinha aí de que é possível, que tem muitas oportunidades aqui na nossa empresa e em toda a região. Queria aproveitar, Letícia, agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui conversando com vocês e relembrar, né, que nós, tanto a Anglo-América quanto o Senai, nesse processo, nós somos os coadjuvantes, né, que as estrelas principais realmente são os alunos, é você que está nos ouvindo. Então, fiquem atentos às oportunidades, né? A gente sempre faz uma ampla divulgação dos nossos cursos, tanto com parceria com a ANGO, por iniciativa própria do Senai. Nos procurem, a gente está de portas abertas e a gente pode ajudar vocês, né? Mas sempre lembrando, vocês que são os protagonistas. Agradeço a oportunidade mais uma vez e vamos continuar junto aí, movimentando, né, a educação na região e
criando novos futuros aqui para os nossos colegas aqui. Obrigado. Obrigada, Diego. Muito obrigada, Isaac. E eu vou deixar uma reflexão para quem está nos ouvindo. Então, como a educação pode ser o alicerce para construir uma sociedade mais justa e igualitária? Comenta aí pra gente, você que está ouvindo a gente aí no YouTube, deixa seu comentário, avalie o nosso episódio nas plataformas de áudio. É muito importante para a gente saber a sua opinião sobre o nosso conteúdo. Então, deixe o seu like, ative o sininho para saber quando o próximo episódio for ao ar e siga acompanhando a Anglo American nas redes sociais. Um abraço e até a próxima! Anglo American, mineração e pessoas que fazem a diferença.